A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Abra, por favor, a sua Bíblia em Efésios capítulo 3. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Vamos orar? Então, que vocês sejam corroborados ou fortalecidos pelo Espírito Santo com poder no vosso homem interior. O que é o homem interior? Ou quem é esse homem interior? É a nova vida que você recebeu. No seu espírito existe uma vida chamada de novo homem, ou homem interior que Paulo fala. E então ele está dizendo assim que o Espírito Santo vem e fortalece o nosso homem interior pelo poder dele. É assim, irmãos. E aí lá em Efésios 4, 23 e 24, ele diz assim, que vocês sejam revestidos desse novo homem, deixando a velha vida, a maneira de viver antiga, vivendo agora a nova vida de Deus, através desse novo homem. Sejam revestidos do novo homem. E aí ele fala assim, e sejam renovados no espírito da vossa mente. No espírito da vossa mente. Olha bem. Então, a nossa mente, ela é envolvida por esse novo homem também. E aí ela traz esse espírito, a nova vida, traz para nós os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Cristo, porque nós temos a mente de Cristo. Então agora Deus quer que você e eu vivamos pensando como Cristo pensa. E como é isso? Diante de tudo que você vive, o que Cristo pensaria sobre isso que você está vivendo? O que Cristo te responderia diante dessa luta que você está enfrentando? É isso que você deve pensar. Paulo não vai falar isso também? Aos Filipenses, ele fala assim, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se tem alguma virtude, que isso ocupe a vossa mente. Então a nossa mente agora tem que ser renovada. Eu estava em casa ontem, né, e a gente estava lá em casa, e aí a Roberta olhou para mim e falou bem assim, o tempo passa, a idade chega, e às vezes passam os pensamentos. Eu falei, que pensamento? Quem vai cuidar de mim quando eu ficar mais velha? Aí eu falei para ela assim, você está com 38, Roberto? 39 anos? Você está preocupado com quem vai cuidar de você? Você nem vai estar aqui mais, Jesus já voltou, menino. Entendeu? Eu penso assim, irmãos, e se ele não voltar até lá? Ah, irmãos, eu vou ficar preocupado quem vai cuidar de mim quando eu tiver com os meus 90? Irmãos, deixa eu falar um negócio para você. Pare de se preocupar. Não temas o dia de amanhã. Se Deus tiver que enviar um anjo para cuidar de você na sua velhice, Ele vai enviar. Sabe por quê? Porque, irmãos, ele fala assim, Jesus fala assim, Marcos 10, a partir do 28. Lembra quando Jesus fala para aquele jovem rico, vende tudo que tem e dê aos pobres? Ele não fala isso? E o jovem fica triste e pensa bem e deixa Jesus embora. Não segue Jesus. E aí Pedro chega para Jesus e fala assim, Senhor, nós tudo deixamos para te servir. O que Jesus responde para Pedro? Não há ninguém que tenha deixado campo, casas, filhos, pai, mãe, tudo, que não receba 100 vezes mais de pai, mãe, filhos, campos, casas, nesta vida presente, e perseguições nesta vida presente, e a eternidade no século vindouro. Ele está dizendo o seguinte, pai, mãe, você pensa, você precisa de filho, de irmão, de pai e mãe para cuidar de você? Saiba de uma coisa, quem cuida de você é Deus. E se você abrir mão de tudo, ele está dizendo, se você abrir mão de tudo para servir a Cristo, Ele vai te dar 100 vezes mais de pai, mãe, filho, irmão. O que ele está falando ali, irmãos? Pessoas que Ele coloca na sua vida.
E é claro, se você tem filhos, Deus vai também tocar no coração dos seus filhos, claro, mas eu digo situações em que isso não é possível. Não é possível, e aí Deus ele vai cuidar de tudo, Ele te ama. E outra coisa, Ele te dá força também, vigor, para você ter uma velhice saudável. Claro, é isso que a Bíblia diz, irmãos. Paulo, o que Deus fala para Abraão? Gênesis 15:15. Eu não quero precisar de ninguém para cuidar de mim. Egoísta! Não é não, é que eu quero ter saúde, eu quero ser um idoso forte. E a hora que Jesus fala bem assim, ó, vou te recolher, senta aí eu vou sentar na cadeirinha assim, tchau para vocês. Mas eu quero ter saúde na minha vida, na minha velhice. 15:15, ó. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Tem versões que diz boa velhice, como não sei como está a sua. E aí lá em Gálatas, capítulo 3, fala, sabe o quê? Aqueles que são da fé são abençoados com o crente Abraão, porque são filhos de Abraão. Gálatas 3, 7 e 9. Você foi abençoado com o crente Abraão. Então, lá em Hebreus 8, 6 diz assim, que Jesus Cristo alcançou uma melhor aliança, firmada com base, Ele é mediador de uma melhor aliança, firmada com base em superiores promessas. Abraão viveu numa aliança anterior, diferente da nossa. A aliança que Deus tem com você é superior à aliança que Ele tinha com Abraão. E lá em Hebreus 8:6 está dizendo que você em Cristo tem promessas superiores às promessas de Abraão. Então, irmãos, outro dia a gente vai falar sobre isso aqui, sobre a longevidade. O que Deus tem para você sobre a longevidade? Mas eu conheço muita gente que não tem uma velhice assim. Irmãos, é por isso que meditar na palavra de Deus faz toda a diferença. Eu não vejo a Bíblia como uma opção, eu vejo a Bíblia como a solução para a sua vida e para mim. Eu não vejo essa palavra apenas como um livro qualquer, um livro de esperança eterna só. Não, eu vejo a Bíblia como uma fonte de vida. Hoje, a Bíblia é uma fonte de vida hoje para você. Jesus não disse assim, ó, o reino de Deus vai chegar. Ele disse isso? O que Ele falou? O reino de Deus não vem em aparência terrena. Ninguém vai te dizer Ele está ali ou Ele está lá. Não. Ele já é chegado. E está onde o reino de Deus? Ele fala. É chegado e está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de você. E aí? O que a gente faz com esse reino? O que a gente faz com esse reino? A gente fica sentado assistindo os problemas acontecerem? Vamos ver aqui? O que fala? Ó, Sansão foi para Tímina com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tímina, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele, na direção de Sansão. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor fez o que com Davi? Apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Sansão, de repente, foi surpreendido por um leão. E algumas versões dizem que é um leão novo, mas que ele rugia. Então não é filhote de leão, tá? Porque o leão filhote não ruge. Ele precisa já estar ali adulto para ele poder rugir. E aquele leão, então, Sansão rasga o leão, matou o leão, despedaçou o leão como se fosse um cabrito. Como que ele fez isso? Onde estava a força de Sansão, irmãos?
Onde estava a força de Sansão? Nos cabelos? Vou deixar meu cabelo crescer então, né? Para ficar forte. Onde estava a força de Sansão, irmãos? No Espírito. O Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. Encheu Sansão. E Sansão rasgou aquele leão. Olha bem, o que o leão representa na sua vida? Hoje não há tantos leões aí, né? A gente não vê leão todo dia aí nas ruas avançando na gente, vê? Não, né? Mas existem leões espirituais. Leões espirituais. A Bíblia fala assim que o diabo ruge como um leão, vendo a quem possa tragar. Não é assim? Sejam sóbrios, vigilantes. E irmãos, às vezes é claro, ele não se parece com um leão, ele vem sorrateiramente. Ele começa tentando aqui, esfriando ali, ele começa a colocar dúvida, e aí ele vai tramando, ele vai criando, começa a colocar uma amargura, ele começa a colocar, enfim, algumas coisas na vida do ser humano, e de repente ele destrói, acaba com a vida da pessoa, acaba com a família, acaba com tudo, porque ele está aí para matar, roubar e destruir. E como é que você vence esse inimigo? Como? Pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. Lembra que eu disse? O primeiro texto que nós lemos aqui, Efésios 3,16, sejamos fortalecidos pelo seu poder no nosso homem interior. Sabe, os pensamentos de dúvida, de medo do futuro, por isso que eu entrei nesse assunto, parece algo assim estranho, né? Esse pastor está falando... a velhice chega para todo mundo, os problemas chegam para todo mundo, chega, irmãos, mas é o que eu disse, o que Jesus quer que você pense sobre o seu futuro, o que Jesus quer que você pense sobre esse problema, esse desafio que você está enfrentando, você tem a mente de Cristo, você e eu não fomos chamados para vivermos mais pensando como homens carnais, homens naturais. Jesus no capítulo 3 de João fala assim, que aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é o quê? Espírito. Então você foi chamado para viver agora, como Sansão, como Davi viveram, cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque diante do dia a dia, dos problemas, dos conflitos, ai da fé se não for o Espírito Santo. Ai de nós, irmãos, que nós não mantivermos um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. E como que eu faço isso? Pela palavra, me alimentando da palavra, porque ela é a espada de quem? A espada do Espírito, não é assim que está lá em Efésios 6? A palavra de Deus, revistam-se com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, cingindo os lombos com a verdade, o escudo da fé e a espada do Espírito. Então o Espírito Santo, ele quer ter um relacionamento conosco. Mas o que? Como que eu posso ser cheio do Espírito? Oração. Irmãos, não tem jeito, não tem jeito. Deixa eu falar um negócio para vocês. Uma pessoa que quer trabalhar, quer arrumar um emprego. A empresa diz para ela, olha, você tem que você tem que entrar aqui às 7 da manhã. Você vai entrar que horas na empresa? Às 8? Você vai entrar às 7. Se fala assim, se a pessoa fala para você, olha, o seu dia de trabalho termina às 5 da tarde. Você vai sair de lá às 4? Você vai sair que horas? Às 5. Nós sabemos que todo dia a gente tem que escovar os dentes. Temos ou não temos? Várias vezes. Temos ou não temos? Você tem escolha? Não, você tem que fazer a sua higiene bucal. É ou não é? Você tem que dormir todo dia, não tem? Por que você tem que dormir todo dia? Senão, no outro dia, você não é ninguém. E a oração, irmãos? A Bíblia fala, orem sem cessar. Perseverem na oração. Jesus orava muito. Ele se ajoelhava para orar. Ele se afastava da multidão para orar. No capítulo 3 de Atos, fala que Pedro e João, lembra aquele homem que foi curado na porta do templo? No capítulo 3 de Atos, fala-se que eles estavam indo para onde naquela hora? Pedro e João? Para a hora da oração.
Mais à frente, no livro de Atos, quando Paulo expulsa aquele demônio daquela jovem, o espírito de adivinho, fala que Paulo estava para a oração. Eles estavam indo para um lugar de oração. Quando surge um problema na igreja, que as mulheres gregas estavam reclamando que as viúvas não estavam recebendo lá a cesta básica delas, Pedro fala assim: chame 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para cuidar desse negócio, porque não convém que nós deixemos a palavra e a oração para servirmos a mesa. Olha bem, Pedro priorizava a oração. Irmão, se a gente não entender, a igreja não entender que nós precisamos desenvolver uma vida de oração, não tem jeito, não tem. Por que a tristeza muitas vezes quer nos destruir? O medo, a dúvida. Por quê? Por que esse espírito não enche muitas vezes os filhos de Deus para vencer, destruir essas fortalezas? Por quê? Nós muitas vezes não oramos o suficiente. E se oramos, será que nós cremos o suficiente? Nós cremos nisso? Que esse Espírito nos enche? Ou será que ficamos clamando pelo Espírito Santo a vida inteira, como se ele estivesse em outro lugar e tivéssemos que ficar clamando por horas para ver se ele de repente nos ouve e nos enche? Será que nós cremos que o Espírito Santo habita em nós? Que o Espírito habita e que ele quer nos encher de paz, de alegria? A gente crê nessa pessoa do Espírito Santo? A gente viu aqui, irmãos, Davi. O Espírito Santo se apoderou de Davi, apossou-se de Davi. O Espírito Santo quer me tomar, me dominar. Ele quer mais do que você, ele quer habitar em você, ele quer te encher. Só que para isso a gente precisa crer nessas coisas, a gente precisa crer, porque senão, irmãos, a gente vai ficar sempre se conformando com o pior. Por isso que eu não me conformo com o pior. Eu vou ficar aceitando? Se Deus quiser, né? Se for da vontade de Deus, eu vou ter aí uma velhice saudável. É assim que a Bíblia fala? Se Deus quiser, né? Eu não vou ter Alzheimer. É assim, irmãos? Se Deus quiser, Ele quer, de repente Ele tem um propósito aí que você tenha, igual eu estou falando assim, porque nós sabemos de pessoas na família que tiveram. Eu ouvi um pregador, né? Quando ele estava falando, as pessoas riram. Ele falou bem assim: não ri não, tá? Porque um dia alguém vai ter que te colocar a fralda também para você dormir, tá? Que você vai ficar esquecido também. Estou falando isso porque é algo que é falado por aí, é ensinado por aí. Nós temos aqui, né, na família, o avô da Roberta teve, né, amor? Alzheimer, né? Teve, não teve? E aí meu sogro tá aqui. Eu ensino para ele o quê? Não vai ter. Não vai ter. Amém, irmãos? Amém? Porque minha avó teve diabetes. Minha mãe não teve. Aí o médico vai dizer, alguém vai dizer, você tem chance de ter 50%? Não sei quantos por cento. Eu vou dizer o quê? Eu não terei. Eu não terei. E isso é importante, irmãos, você aprender isso. Claro, a sua vida depende disso. Se você nunca ouviu isso na sua vida, você corre um grande risco de ter. Sabe por quê? Porque no seu coração vai ficar uma dúvida. Se o meu pai teve, de repente eu posso ter também. E aonde que o diabo entra? Aonde que a doença entra? Na dúvida, no medo. Irmãos, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, por isso que eu digo, essa palavra que você ouve não é palavra vã, a Bíblia diz, mas é a tua vida. E por meio desta mesma palavra, vocês prolongarão os vossos dias na terra que vocês possuirão. Deus dizendo, irmãos, para o povo, essa palavra não é palavra vã, mas é a tua vida. E por meio desta palavra você prolongará os teus dias. Então ele está dizendo aqui, os meus inimigos. Ele fala aqui, o salmista, no Salmo 18, ele fala assim,
Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Ele está falando o seguinte, que o Espírito Santo te dá força para você viver aquilo que você precisa viver, cuidar daquilo que você precisa cuidar e ainda abençoar pessoas que desconhecem desse evangelho que você conhece. Você foi chamado para levar vida, esperança, fé para outras pessoas que não conhecem esse evangelho. E aí ele vai continuar aqui, já no Salmo 92. Porém, tu exaltarás o meu poder como o do boi selvagem. Você já viu um boi selvagem? Você já ficou na frente de um boi selvagem? Nem eu, e nem quero ficar. Pensa, ele está dizendo que ele te dá forças como de um boi selvagem. E ele fala assim, eu persegui os meus inimigos e os alcancei. Eu destruí a todos. Hoje você luta na força espiritual. Você luta hoje aqui, ó. Hoje você não tem exército para você enfrentar lá fora, mas você tem um exército aqui dentro para você enfrentar. Você às vezes tem lutas dentro da sua casa que é como se fosse um exército. E aí como é que você vence isso? Na força do Senhor, na fé. Como que esse Espírito te enche? Pela fé. Como que a mulher do fluxo de sangue foi curada, irmãos? Como que aquele poder fluiu de Jesus para ela? Pela fé. Jesus disse o que para ela? Mulher, a tua fé te curou. Outras pessoas tocavam em Jesus ali, irmão, sim ou não? Tocavam em Jesus. Muita gente. Mas aquela mulher tocou de forma diferente. E qual era a diferença dela para os demais? Qual foi a diferença dela para os demais? A fé. Está vendo só? Então, pela fé, você se fortalece. E você diz, na minha vida, não. A maldição que veio sobre os meus pais, a maldição que veio sobre os meus avós, e não interessa, meus tios, na minha vida, nos meus filhos, não. Eu cancelo agora aqui. Agora essa maldição, irmãos, tem maldições que pegam, às vezes vícios, já viram? Vícios de alcoolismo, passa de bisavô, pai, filho e vai tomando a família inteira. Tem maldição, sabe de quê? De divórcios que afetam famílias. Pais, filhos, avós que não conseguem ficar casados. Casa e daqui a pouco trai a esposa e separa. Maldição, tantas maldições que prendem as pessoas, mas você não. Você pode dizer o quê? Gálatas capítulo 3, Jesus se fez maldição no seu lugar, para que você fosse abençoado com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então tome posse, se aproprie do que Jesus fez na sua vida e pare de ficar pensando como homens e mulheres carnais. Hoje, irmãos, as pessoas têm uma visão, às vezes estão servindo a Cristo, mas têm uma mentalidade carnal. Como assim mentalidade carnal? O pecado? Não. Às vezes não é nem vício, não é nem prostituição, não é alcoolismo, não é nada disso. É uma mente carnal em relação aos problemas. O que é uma mente carnal em relação aos problemas? Jesus foi até a casa de Jairo. Jairo falou assim, Senhor, a minha filha está em casa, terrivelmente enferma. E aí a mulher do fluxo de sangue chega, capítulo 5 de Marcos. E ali demora, né? Jesus leva um tempo ali. E aí alguém da casa de Jairo chega e fala assim, Senhor, Jairo, para de incomodar o mestre, sua filha já morreu. Essa é uma mentalidade o quê? Carnal. Por que é carnal? Não tem jeito, certos problemas não tem jeito. Não tem jeito para esse problema. Só que Jesus falou o que para Jairo? A Bíblia fala que Jesus não deu atenção àquelas palavras. Ele disse para Jairo o quê? Não temas. Crê somente. Sabe por que muitas vezes a gente não vê, irmãos, resultado na nossa oração? Porque junto com o crer, tem o medo. O medo. Hoje eu estou crendo. Uau!
hoje eu tô forte, hoje eu vou trabalhar até meia-noite e vou para casa ainda. Você acha que eu nem vou dormir, vou virar, de tão forte que eu tô, firme que eu tô. Aí no outro dia, o que acontece? O medo bate, a tristeza bate. E aí eu vivo oscilando. Um dia eu tô bem, um dia eu tô mal. Um dia eu tô alegre, um dia eu tô triste. Um dia eu tô crendo, um dia eu tô temendo. Inconstante. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, tá? Não estou dizendo aqui que são pessoas, super-heróis não sentem isso, não. Eu estou dizendo o quê? Que quando Jesus disse para Jairo, não temas, crê somente, ele estava dizendo o quê? Jairo, não deixe o medo atrapalhar a sua fé, apenas creia. E aí o que aconteceu? Jesus foi lá e ressuscitou a menina. Tinha jeito para a menina? Tinha. Qual era o jeito? Jesus, humanamente falando, tinha jeito para a menina? Não tinha, não tinha. É isso que eu estou falando, irmãos. Ou a gente pensa como Cristo, ou a gente pensa como o homem carnal. O homem carnal olha para o problema e fala, não tem jeito. Por que não tem jeito? Ah, porque aconteceu com meu pai, aconteceu com minha mãe, aconteceu com meu irmão, morreu todo mundo de câncer na minha família. Mas eu creio na palavra, eu creio no que Jesus fez pela minha vida, eu creio que Ele tem uma obra na minha vida e Ele vai cumprir essa obra. Então aqui não. É isso que Ele está dizendo ali. Não temas, creia somente. Só que, irmãos, às vezes a gente não ouve esse evangelho, a gente não ouve o que Jesus diz, a gente fica ouvindo o que o vizinho fala, o que os jornais falam, o que todo mundo fala. E sabe o que vai acontecer com sua fé? Você vai temer, você vai duvidar, você vai desistir, você vai amaldiçoar, você vai se ressentir. Sabe por quê? Você não está pensando com a mente de Cristo. Onde mais aconteceu isso? Pedro andando sobre as águas. Jesus disse o que para Pedro? Vem. Jesus disse, não fui eu que disse, foi Jesus que disse, venha. Pedro começou a andar sobre as águas. O que aconteceu depois? Ele viu o quê? O que aconteceu lá na hora que ele estava andando sobre as águas? Ele andou, tá? Pedro começou a andar, tá? O que aconteceu? Ele olhou para a força dos ventos. Ele olhou para a força dos ventos. Olha de novo. Se Jairo tivesse olhado para aquela pessoa que chegou e falou, Jairo, para de incomodar o mestre, sua filha já morreu. Olha bem, só que hoje Jesus não está aqui fisicamente para falar assim, Giovanni, não temas, crê somente. Jesus está aqui fisicamente? Tá ou não está? Tá ou não está? Não, né? Mas a palavra dele está aqui? Tá. Eu pergunto para você, você vai ficar com a palavra dele ou você vai ficar com quem disse para você que não tem jeito? O Espírito Santo está aqui? Está aqui. Está vendo só, irmãos, a diferença de você ouvir a palavra e ouvir o Espírito Santo? Eu pergunto para você, quantos Jairos você conhece que a filha ressuscitou por aí? Hã? Quantos? Eu não conheço. Eu já ouvi falar algumas pessoas aí que tiveram à beira da morte, morreram e ressuscitaram. Mas pela internet, eu não conheço ninguém, né, que falou assim, ó, eu morri e ressuscitei. Vamos ser honestos, irmãos. Se a gente serve um Jesus vivo, que o Espírito Santo está aqui, e ele disse, onde estiver 2 ou 3, eu estou aonde? No céu? Onde estiver 2 ou 3, eu estou aonde? No meio deles. Então vamos lá. Cadê, irmãos? Cadê essas maravilhas e esses sinais que a igreja começou vivendo e depois parou? A gente vê, que eu falei pela internet, se você procurar, tem muita gente vivendo isso. E é nisso que a gente tem que ficar. Por isso que eu seleciono muito quem eu leio, quem eu ouço. Se você pegar aqueles livros que estão ali, você vê que a maioria deles trata desse assunto que eu estou pregando aqui. Pessoas que viveram um evangelho muito semelhante ao que os discípulos, a igreja no princípio viveu. Porque senão, irmão, se eu ficar pegando as experiências que eu vejo por aqui, eu não vou crer em nada. Eu vou morrer de medo mesmo, eu vou se esconder debaixo da cama. E é o que está acontecendo com a maioria dos crentes. Sabe por quê? Porque fé
Fé é isso, é não temer. O que aconteceu com Pedro quando a força dos ventos, ele olhou para as forças dos ventos? Ele começou a afundar. E sabe por que Pedro não morreu? Porque Jesus estava ali fisicamente. Fisicamente, ele clamou: Senhor, socorre-me. Jesus foi lá e pegou ele pelo braço. Hoje, para você dizer, Jesus me socorre, e crer que ele vai te socorrer, você tem que crer nessa palavra, porque Jesus não está aqui mais fisicamente. É isso. Será que nós estamos estudando a Bíblia, focados no que Jesus ensinou, no que ele fez e no que ele disse que ele continuaria fazendo através de você? Marcos 16, ele fala o quê? Estes sinais hão de acompanhar quem? Aqueles que creem. Em meu nome falarão novas línguas. Estamos querendo falar em novas línguas? Em meu nome expulsarão demônios. Você quer expulsar demônio? Estamos estudando, o livro de Marcos. Já começa com Jesus expulsando demônios, falando que ele expulsava pessoas, muitas pessoas endemoniadas. Será que nós queremos expulsar demônios? Não, mexe com isso não, é feio demais. É feio demais. É assustador ver uma pessoa possessa. Mas ele te chamou para isso, libertar os oprimidos. E aí ele vai continuar, vai beber coisa mortífera e não vai morrer. E vai colocar a mão sobre os doentes e os curarão. Olha bem, irmãos. Aí o que Jesus fala para Pedro, quando ele pega no braço de Pedro e levanta Pedro, ele fala o quê? Homem de pouca fé, por que duvidou? Irmãos, eu vou falar um negócio para vocês. Se Pedro duvidou, olhando fisicamente para Jesus, para você crer nessa palavra hoje, sem ver Jesus fisicamente, você vai ter que ter uma fé realmente de verdade. Lembra de Tomé? Tomé creu como? Como que Tomé creu? Vendo. Tomé teve que ver para crer. Vocês estão vendo a diferença? E você, como que você vai crer? Que você não está vendo. É claro que quando você começa a ver certas coisas, a ler certas coisas, você começa a crer mais. A irmã deu testemunho. Ela sentiu uma dor, começou a sentir, a irmã Raquel sentiu uma dor, comeu algo que fez mal. Mas ela estava lendo aqueles livros, o Kennedy Reagan ensinando que você tem que colocar a mão com fé e crer, né? Que você recebe. Aí ela orou por ela mesma e a dor desapareceu. E aí, acho que no dia seguinte, no mesmo dia, comeu lá, voltou a comer normal. É simples, mas você tem que crer antes de ver. Se você ficar esperando ver para crer, não é fé. Agora, quando você começa a ver pessoas, Benihim foi muito usado, né? Até hoje, tá? Já numa certa idade, eu não sei se ele continua exercendo esse dom. Mas Benihim se converteu no culto de Ketrin Puma, vendo cadeirantes levantando da cadeira de roda. Como é que foi o ministério de Benihim? Levantando doentes da cadeira de roda. Porque ele teve uma experiência com alguém e isso fortaleceu a fé dele. Nós não tivemos isso. Nós não fomos evangelizados assim. Uma amiga da Roberta falou que se converteu na Assembleia de Deus, aquelas que creem mesmo nos dons espirituais, e ela disse: Roberta, eu cresci vendo gente cuspindo câncer, sendo curado de câncer. Para ela era mais normal, ela cresceu no meio daquilo. Então ela tinha uma fé diferenciada para aquilo. Pessoas que se convertem em igrejas onde pessoas falam em outras línguas, têm dons de revelação, elas conseguem desenvolver esse dom com mais facilidade, elas começam a ter revelações. Vocês estão entendendo, irmãos? Que a sua experiência depende daquilo que você ouve. Aquilo que você ouve, se você se abrir para esse evangelho que eu estou pregando aqui, você vai começar a olhar para os seus desafios e dizer assim: não, peraí, Jesus tem uma solução para esse desafio, eu não sei qual é, mas Ele tem. Ele tem. Jesus não tem isso aí para a minha vida, não. Jesus tem para a minha vida, para a minha velhice, saúde. Você vai começar a crer nisso. Por quê? Porque você está ouvindo sobre isso. A fé vem pelo ouvir. Então, os seus inimigos hoje não são
os inimigos que Sansão tinha, que Davi tinha. Mas você tem inimigos ou você não tem? Na sua casa todo mundo serve a Cristo? Não, né? Então você tem inimigos. As pessoas não. As pessoas não. O que está por trás, impedindo seus familiares de servirem a Cristo. Você sabia que tem forças espirituais que impedem as pessoas de crer? Paulo diz que o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Ou seja, o ímpio não é ímpio só porque ele quer. O ímpio é ímpio porque ele quer e porque tem um espírito cegando ele, segurando ele lá fora. E aí, o que você vai fazer com isso? O que nós vamos fazer diante dessas lutas que nós temos travado dentro de casa, na nossa família? E pode ser, irmãos, qualquer tipo de luta financeira, saúde, conversão de alguém. Pessoas estão aí, pessoas são tomadas por vírus e bactérias que levam mesmo, mata mesmo, bactérias terríveis que entram mesmo e matam. E aí, será que essa bactéria, esse vírus, são amigos? São legais? São enviados por Deus sobre as pessoas? Não, 1000 vezes não. Você não vai ver isso na Bíblia. A não ser se Deus estiver julgando a pessoa, né? Deus está falando, você não fez nada que deveria até hoje, então vou te levar para casa. Não vai ter jeito para você agora não. Eu sei que você não vai se converter mesmo, você não vai mudar. Vem para casa. Mas você vai, com esse princípio que você vai pensar sempre? Não. Enquanto Deus não me revela que é isso, eu vou continuar crendo que Jesus quer destruir as bactérias, quer destruir os vírus, Ele quer dar vida, porque Ele disse que esse é o propósito dEle. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então nós vamos orar como pelas pessoas. Eu repreendo esse vírus, eu repreendo essa bactéria, eu ordeno vida sobre você. É assim, irmãos, que a igreja ora. Não é Deus, faça, salva, cura, liberta, se for da tua vontade. Para com isso. Para com isso. Isso não é fé, fé é certeza. Fé é convicção. Convicção. A fé é o firme fundamento daquilo. A fé é a certeza do que se espera. Hebreus 11:1. É a certeza. Você está esperando? Tenha certeza. Isso é fé. E a convicção de fatos que não se veem. Eu não vi ainda, mas eu creio. Você já viu seu familiar convertido? Liberto? Ele já foi liberto? Não. Mas qual que é fé? O que é fé? É você começar a ver com os olhos da fé no coração que já aconteceu. Os seus olhos físicos não viram ainda, mas pela fé você já viu. Isso é fé. É a certeza de fatos que não vemos. Vocês estão entendendo, irmãos? O que é fé? É certeza. A fé é certeza. E como que eu adquiro essa fé? Porque todo dia eu olho para o sujeito, todo dia eu olho para a sujeita, e eu vejo desviado, eu vejo afastado. Como é que eu vou crer diante de uma situação dessa? Se alimentando desse evangelho que eu estou pregando para você. Desse evangelho. Porque se você ouve um evangelho que de repente Deus não quer salvar, Deus não quer libertar, Deus não quer curar, você sempre vai ter uma dúvida. Você vai orar na dúvida. Para finalizar, abra sua Bíblia em Marcos 11:24. Você vai ver o que eu estou falando. Eu não estou falando da minha cabeça, eu estou falando do que está na Bíblia. Olha aí, Se você ficar nessa igreja, você vai crer, tá? Você vai crer, você vai superar esse problema que você está enfrentando. Não vai ter diabo que vai ficar no seu caminho. Seu familiar vai se converter. Essa enfermidade não vai te matar, não vai te destruir, porque você vai ver o que a Bíblia fala aqui a teu respeito. Marcos 11, Jesus ensinando sobre fé. No 23, também o 23 é maravilhoso. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te aonde? No mar. E não o que, irmãos? Duvidar, tá vendo? No seu coração, mas crê em que, irmãos? Olha para mim aqui agora.
Olha para mim aqui agora. Você tem que crer que vai acontecer o que você disse. É o que o texto diz. Ele não disse aqui que você tem que crer que Deus vai fazer se Ele quiser. Presta atenção na sua Bíblia, leia de novo a interpretação de texto, irmão. Isso aqui você não precisa nem do Espírito Santo para concordar comigo. Interpretação de texto. Olha aqui. E crer que acontecerá o que você disser. Vamos lá, continuar aqui, ó. Assim vai acontecer o quê? Assim será com ele. E não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz. Então, quando você ora por alguém, você fala assim, ó: eu declaro você liberto. Eu declaro você rendido aos pés do Senhor. Eu declaro você liberto dessa bebida, desse cigarro, liberto desse vício. Eu declaro. E você crê no seu coração que acontecerá o que você disse. Assim acontecerá. Até esse monte sair daqui, lançar no mar, ele vai. Mas por que isso? Não é se for da vontade de Deus, não. É porque já é a vontade dele. Eu não estou falando que eu sou maior do que Deus, não. Eu estou dizendo que Deus já me disse que essa é a vontade dele. Deus não quer ver a sua família dividida. Deus não quer ver o seu marido ou sua esposa viciado em nada. Então você não precisa ficar em dúvida se é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que essa pessoa seja liberta. Vocês estão me entendendo? Então por isso que você pode declarar: eu declaro você curado. Por que eu declaro? Porque Jesus já levou as suas enfermidades. Então quando eu oro para minha filha, eu oro, irmãos, dizendo: fique curada, Sofia. Tenha saúde, Sofia. E eu preciso crer no meu coração. Por quê? Porque eu sei que essa é a vontade do meu Pai. Vocês estão entendendo, irmãos? Agora, é claro, eu já falei isso aqui. Eu não sei, irmão, se a gente vai estar aqui daqui a 5 anos ou se a gente vai estar em outro lugar. Aí eu oro como? Senhor, eu não sei, Pai, onde a gente vai estar daqui a 5 anos. Se vai ser na rua ao lado, se vai ser no bairro vizinho, se vai ser em outro lugar, eu não sei. Então, Senhor, conduza segundo a Tua vontade. Conduza essa igreja para que daqui a 5 anos a gente esteja no lugar que o Senhor tem para nós. Aí sim, eu não sei qual é a vontade. Agora eu não oro assim para tudo. Você não vai ver isso na Bíblia. Olha o verso 24 que eu tinha falado antes, que a gente não leu ainda, Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Olha, creiam que recebestes, passado. Eu não creio que eu recebi porque eu vi acontecer. Não, eu creio que eu recebi antes de ver. Vocês estão entendendo? Então quando você ora por um emprego, se você está entregando o currículo, você está correndo atrás, você está estudando, se preparando, você fez a prova, você vai fazer a prova do concurso, o que você deve crer? Que você recebeu. Você vai falar: Jesus, olha, eu fiz a minha parte, então agora eu oro por esse emprego, me dê esse emprego. Ah, mas e se não for vontade de Deus esse emprego? Irmão, você não pode pensar assim. Aí é com Deus. Se tem um livramento para mim lá na frente, eu não sei, Deus vai se encarregar de me livrar. Agora, para tudo eu vou orar, se for da tua vontade, isso não é certeza. Se alguém perguntar: Daniel, você tem certeza que esse emprego é seu? Eu vou falar: não sei, se for da vontade de Deus, então não é certeza ainda. Não é. Vocês estão entendendo? Eu posso ter certeza de uma coisa: Deus está cuidando da minha vida. Eu creio que esse emprego é meu. Se não for meu, Ele vai me dar uma coisa melhor amanhã. Mas eu creio que é meu. Porque eu analisei, eu quero o que eu posso ter, eu tenho capacidade para estar nesse emprego? Tenho. Você tem que ter discernimento, irmãos. O crente tem que ter discernimento. Você não pode viver por aí sem saber de nada. As pessoas vivem sem saber de nada. Você fala para a pessoa assim: aí, amanhã você vai viver? Amanhã você vai acordar? Não sei do meu amanhã. Amanhã, de repente, eu vou estar morto. Vou dormir, vou morrer hoje dormindo.
As pessoas falam isso. De repente eu nem vou acordar amanhã. O que Davi fala no Salmo 23, irmãos? Certamente que a sua bondade e a sua fidelidade me acompanharão enquanto eu viver. E eu habitarei na casa do Senhor há quanto tempo ele fala? Por longos dias. Vocês estão vendo? Não tem nada a ver isso. Amanhã, irmãos, amanhã não sei se eu estou aqui. Quinta-feira não sei se eu estou aqui não, tá? Se Jesus me chamar antes, eu morrer, não sei. Tem um monte de gente infartando por aí, vai que eu sou o próximo. É isso que a Bíblia te ensina? Jamais. Salmo 91. Porque muito me amou, eu também o livrarei, saciá-lo-ei com longevidade, porque conhece o meu nome. Vou te saciar com longevidade. Amém? Vamos pôr de pé, vamos cear. Creia, creia, porque o diabo está usando, irmãos, essa dúvida para matar os crentes na depressão. Crentes estão ficando acamados, deprimidos, porque não têm certeza do dia de amanhã. Estão morrendo de medo do dia de amanhã. E eu digo para você, você não tem que temer o dia de amanhã, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. É maravilhoso, irmãos, é maravilhoso você desfrutar de paz, de alegria. Você está dentro da sua casa, e você está ali curtindo a sua família em paz, sabe? Alegria de viver, sabe por quê? Porque você não tem medo do amanhã. Seu amanhã está na mão de Deus. Ele disse, eu não te deixarei, não te desampararei. Ele disse para Josué assim, Josué, eu estou com você por onde você andar, Josué. E você vai ser bem sucedido em tudo que você colocar a tua mão, você vai ser bem sucedido. Olha bem. Isso me isenta de lutas? Não. Isso me dá certeza que o Senhor me faz vencer cada luta que eu enfrento. Se eu soubesse disso, irmãos, eu não teria me desesperado tanto. Me desesperei com a minha vida financeira. Me desesperei com medo de não encontrar ninguém para casar. Eu tinha esses medos. Vou ficar, meu Deus, até hoje eu não casei. Preciso casar, preciso encontrar uma pessoa. E eu ficava desesperado. Quase caí na depressão. Porque eu casei já com 30. Para um jovem que cresceu, entrei com 17 anos na igreja, é um tempinho, né? Então já tinha me convertido há muito tempo. A Roberta foi rápido, ela se converteu, eu cheguei, ela casou. Então, ela teve mais fé do que eu nessa área. Mas o que eu estou dizendo para você? Você não tem que se desesperar, se preocupar se amanhã você vai encontrar alguém, se você vai casar. Não, sabe por quê? Porque Jesus tem alguém para você. Se esse for o seu desejo, se essa for a sua vontade de casar, creia que Deus vai, se Ele não fizer ninguém entrar por aquela porta ali, Ele vai te direcionar alguém, em algum lugar, mas Ele vai te dar alguém para você se casar, porque essa é uma necessidade legítima, irmãos, todo mundo precisa. A não ser se você tem o ministério da Valnice Milhomes, né? Que não casou, viveu para o reino. Tudo bem, tem gente que tem esse chamado. Mas se você não tem esse chamado, uma vez meu pastor falou comigo, falou, Daniel, de repente você não quer casar, né? Você quer viver aí só para a obra. Eu falei, não, pastor, quem te disse isso? Claro que eu quero casar. Ele não sabia das minhas lutas. Então eu ensino para os jovens isso. Eu falo, jovem, creia, confie, descanse. Viva a vontade do Senhor e Deus vai te dar uma esposa, porque em Provérbios fala, aquele que acha uma esposa do Senhor encontrou o seu favor. Emprego, Deus tem emprego para você, não precisa se desesperar. Faça a sua parte, estude, procure aí pesquisar. Hoje com a internet é muito mais fácil. Deus vai te direcionar ao seu ganha-pão, porque isso é uma promessa dele. Irmão, se a gente começar a crer da maneira certa, nós não vamos mais dar lugar à ansiedade, ao desespero. Irmãos, Sofia vai começar a estudar o ano que vem. De vez em quando eu olho com Roberta para ela e falo, meu Deus, essa coisinha tão pequenininha, indefesa, vai para a escola. Com quem que essa criança vai estudar? O que ela vai encontrar lá?
Irmão, se eu não creio e confiar no Senhor e descansar nele, eu não posso ter paz, eu não posso ter alegria no meu coração. Então você não tem outra escolha, ou é crer ou é crer. Como Jesus disse, creia somente, não temas. Essa é a palavra de Jesus para você. Não tem outro evangelho, irmãos, é isso. Não temas. Jesus está guardando o seu futuro, está protegendo você. Amém?